É seguro o meu seguro, o seguro é teu. Curso de Informática do Ensino Superior aqui do Norte. E para fazermos isso precisávamos de algum dinheiro para comprar uns computadores, etc. E acabámos por fazer uma empresa. E foi assim que surgiu. Fui convidado. Foi convidado? Como é que a convenceram? Em Portugal, há 40 anos, começaram a criar esta estrutura, não é? Estou a escutar tudo. Foram sempre os visionários de inovação. Te vendia a aplicação, o sistema, até o computador. Esquecia-se. Nós tínhamos a preocupação de implementar. As mulheres tinham menos acidentes, provocavam era mais. Foi a melhor solução. Íamos para Angola, íamos para Cabo Verde, fomos para a França, para Luxemburgo, para a Polónia. Seguro do meu seguro 4.0. Olá, bem-vindos ao Seguro do Meu Seguro 4.0. Hoje tenho convidados especiais, hoje estou em casa, próximo do Porto. Não estamos no Porto, mas estamos bem próximo. E estou aqui com os fundadores da I2S. É um privilégio para mim, passado tantos anos, estarmos novamente juntos. Esta foi a minha base de formação, foi aqui que eu comecei e nunca deixámos de estar unidos pelo conhecimento. E passo às apresentações. O Engenheiro Paupério foi presidente da I2S, um dos fundadores. Diga-me, como é que vocês se conheceram? Qual é a vossa história juntos? A história junta, todos os quatro, éramos professores do Instituto Superior de Engenharia do Porto e estávamos para criar até um curso, depois foi criado, o primeiro curso de Informática do Ensino Superior aqui do Norte, e para fazermos isso precisávamos de algum dinheiro para comprar uns computadores, etc. Só que na altura não havia muita, e por isso nós estávamos a fazer serviços para empresas, formação, principalmente na área industrial. E era preciso recolher esse dinheiro, só que o chefe da Secretaria disse, é muito complicado entrar dinheiro porque não havia essa tradição, porque havia pouco. Então, melhor é fazermos uma empresa. E acabámos por fazer uma empresa. E foi assim que surgiu. E começámos até inicialmente mais na área industrial do que propriamente nos seguros. Para seguros, bem mais para a frente. Bem mais para a frente, não é? Mas, portanto, nós já nos conhecíamos há muito tempo, éramos todos professores. Portanto, iniciámos com a formação e a área de sistemas de informação. Levámos para a empresa, as empresas de que éramos consultores na área industrial, de gestão industrial, e como era preciso, no início, arranjar dinheiro, a área da formação era aquela que era mais fácil, porque era a área de onde vinhamos do ISEB. E foi a primeira área que iniciámos e estivemos até 1991 com formação. Cursos de analista programador, e de formação no sistema IBM 36. E com isso formámos os nossos primeiros funcionários, que depois criámos o curso de Informática, que também arrancou na mesma altura. Logo que acabou o curso de Informática, os primeiros formandos, alguns deles foram logo também, e aliás, passaram para a I2S, teve a fazer a contabilidade quase 200 alunos de lá que foram nossos alunos, não é? Sim, e depois vocês continuaram a dar aulas mesmo no ISEP e foram escolhendo os alunos, não é? Porque muitos... Todos os anos o melhor aluno tinha um prémio, que era um cheque, e um estágio remunerado, que era a maneira de os apanhar. Embora depois mais para o fim já foi difícil, porque eles eram muito assediados já lá ir para o estrangeiro, etc. Mas os melhores alunos apanhámos durante uma série de anos, apanhámos sempre os melhores alunos. É preciso perceber que o curso de Informática do ISEP foi dos primeiros. Sim, foi dos primeiros. Foi dos primeiros e, portanto, havia poucos. Não é? Estamos a falar de uma altura que quase não se falava de informática, não é? Era algo que não era qualquer empresa que tinha já um sistema informatizado para trabalhar, não é? Era muito a área têxtil ainda. Era tudo muito separado, era contabilidade, faturação... E esta ligação entre as empresas e as universidades era uma coisa que não havia muita tradição. Não é? Mas nós, a verdade, acabámos por fazer muito isso porque
subsidiámos também o ISEP até com computadores e outras coisas, e também em contrapartida ensinávamos lá aquilo que precisávamos para a empresa, né? O que também era bom, não é? Também era bom. Era bom, porque é o que era preciso para a indústria, né? E todos nós, quando só iniciámos com a I2S, após termos terminado a parte escolar do mestrado em informática, que foi o primeiro mestrado em informática na Universidade do Minho. Na Universidade do Minho. Fizemos a formação. Sim. Foi feito quase especificamente para nós. Exatamente. Muito bem, muito bem. Chegámos a emprestar os livros às pessoas para nos ensinarem, porque nós já tínhamos experiência profissional. Eu tive um professor que foi vosso aluno, ali no ISEP, em Bragança, no Instituto Politécnico de Bragança. Agora não me lembro do nome dele, mas depois eu digo qual é. Mas eram muitos ali formados, não é? E quando é que surge seguros nas vossas vidas? Seguros, a história é simples. Portanto, nós começamos primeiro mais na área industrial, tanto apareceu-nos um desafio para informatizar o mediador de seguros, que era o número 1, o A. Fernando Oliveira, aqui no Porto, e para desenvolvermos uma aplicação para eles. Portanto, depois apareceu mais um cliente também de mediadores, enfim, e 2 ou 3. Entretanto, um meu amigo, o Napoleão, disse-me que iam criar uma nova companhia de seguros aqui no Porto. E se eu tinha uma aplicação para isso, informática, disse, pá, eu não tenho, mas a gente resolve o problema. Resolve o problema. Um bocado inconsciente. Estamos cá para solucionar. Portanto, isso foi em 1988. Então, eles criaram a Real Seguros, a companhia Real Seguros. E eu estive lá, basicamente, enfim, eu quase que deixei a I2S, estive lá com uma espécie de diretor de informática durante 2 anos, desenvolvemos a parte na Anvida toda, portanto, fizemos o desenvolvimento todo do software, quer para as áreas de seguros propriamente dito e até para as áreas adicionais, a contabilidade, etc. Mas e montou-se a companhia na vida. E depois, passado 2 anos, também a companhia de vida. E, portanto, essa foi a primeira que montámos completamente do nada. Foi uma aprendizagem enorme, porque algumas pessoas tinham vindo, os técnicos que lá estavam, da Mundial Confiança, da Império, etc. Transmitiram-nos o conhecimento de seguros. E nós fizemos a concepção daquilo a engenheiro, como eu costumo dizer. Quer dizer, mas podemos falar sobre isso. Porque assim, nunca houve uma escola de seguros. Não, a escola de seguros foi feita a montar uma companhia de seguros do nada, absolutamente do zero, sem saber nada daquilo. E foi sempre essa cultura ao longo do tempo, que quem sabia aprender com a experiência. Passava o conhecimento, não é? Eu lembro-me quando fui para a I2S, o engenheiro Paupério percebeu que eu queria aprender mais e sempre que havia um tempinho livre, lembro-me dele descer as escadas e eu pensar, hoje é o meu dia de sorte. Então sentava-se ao pé de mim e perguntava, o que é que quero aprender hoje? E eu, hoje quero falar sobre isto. Então era muito importante para mim aprender sobre seguros, mas não havia nada onde eu pudesse aprender, a não ser pessoas. E foi isso que me ligou muito às pessoas na I2S, né? Porque toda a gente tinha alguma coisa a contribuir a todas as áreas e por isso eu consegui ligar-me a todas as áreas da I2S. Mais tarde queria um produto, não é? Isso, com esse conhecimento todo, queria um produto. A ideia foi a seguinte, portanto, isto é muito interessante, montar uma companhia de seguros, com todos os ramos, pelo menos na Anvida e depois Vida, portanto, montar do nada, tem que se aprender muito, porque tudo tem que ser feito. Está tudo por fazer, não é? Fazer, portanto, ou fazem ou fazem, não é? Depois também a abordagem era esta, como realmente nós não sabíamos de seguros propriamente, começámos a perceber que a melhor maneira era desenvolver uma aplicação que não fosse apenas para aquela... Porque a ideia não era desenvolver uma aplicação para uma solução informática apenas para a Real. Era qualquer coisa que começamos logo a pensar que pudesse ser generalizável. E para ser generalizável tinha que ser uma coisa muito flexível. E essa foi a grande ideia. Acho eu que foram as 2 grandes ideias, o que eu chamava as 2 grandes, que era a integração e a flexibilidade. E o que é que isto queria dizer? Queria dizer que, primeiro, nós não sabíamos muito de seguro, mas comecei a perceber que os seguros têm muitas particularidades. Se eu estou a tratar de um seguro de multirriscos, ou um seguro de saúde, ou um seguro de vida, são completamente diferentes. É perceber, às vezes, até dos próprios negócios, não é? E depois tem muitas regras, que é da parte tutorial, que é da parte de todas essas áreas. Então, o melhor é arranjarmos aqui uma ferramenta que dê aos especialistas de seguros a possibilidade deles definirem os seus próprios produtos sem necessidade de fazer desenvolvimento específico para cada produto, ou para cada regra de negócio, ou para cada comissionamento, ou para cada fiscalidade, todas essas questões que existiam. E foi isso que fizemos.
portanto, criámos um conceito, e depois começaram a aparecer, logo a seguir veio a União Helfénix, depois já tiveram também desafios internacionais. Bom, isto tem que ser uma solução que dê para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de... depois criámos o slogan que era a solução total para o mercado global de seguros. O que é que isto queria dizer? Quer dizer que tinha que ter todos os módulos completamente integrados, até os contabilísticos e até os recursos de marca de tempo, portanto, tudo isso ligado, e que fosse flexível, que rapidamente conseguíssemos desenvolver novos produtos com novas regras de fiscalidade para toda a parte do mundo, multilíngua, multimoeda, pronto, e essa foi a ideia. Portanto, criou-se o tal conceito da metabase de dados, em que, portanto, o que se especificava eram os conceitos, o especialista de negócio desenvolveu os conceitos que queria, definia as regras, depois a tal contributo também desenvolvemos uma linguagem que nós chamamos de LPS, por acaso tem as siglas do meu nome, não é? A linguagem de programação de seguros, que era uma linguagem técnico-autorial em que se definiam todas as regras e portanto, depois o produto era lançado, não era necessário propriamente para o que nós trabalhávamos na infraestrutura e depois dávamos as ferramentas para que o especialista de negócio criasse os seus produtos, as suas regras de negócio diferenciadas. Estamos a falar de uma forma muito fácil em 2024, mas isto foi quase há 40 anos. Essa foi por isso é que tivemos uma... A diferença está aí. Por isso é que tivemos um grande êxito. Né? Nós, em vida, chegamos a ter quase 70% da faturação, né? Em Portugal, e tivemos ainda em outros países, em França, em Polónia, até chegamos a ir para Macau. Macau tinha lá uma... Cabo Verde. Ainda existe. Chamar vários países. Vocês tinham noção na altura do impacto que estavam a ter no crescimento económico social do país onde atuavam, ou seja, de como é que as seguradoras podiam ajudar a população em geral, independentemente do estatuto social que tinham, da formação, ou seja, que o seguro os podia dar uma vida diferente? Ou simplesmente vocês estavam focados, ok, estamos aqui a desenhar uma solução e estamos a fazer crescer? Não, porque os seguros normalmente não são vistos como isso, não é? Então nós estávamos ali sempre... Não, nós criámos até um produto que foi engraçado, que depois não vi em outras companhias, que era o que nós chamámos a multi-apólice, multi-risco, não sei se... Portanto, criava-se um pacote. Dizer assim, o que é que o senhor tem? Eu tenho uma família que tenho filhos, tenho não sei o que, tenho aspirações. Então, melhor é ter um seguro disto, de multirrisco, de responsabilidade civil familiar, e faço um pacote. E depois, esse pacote é como se fosse apenas uma apólice. Era que nós chamávamos uma super apólice. Criávamos aquilo que nós chamávamos um super recibo. E isso foi muito interessante porque, na verdade, estudava-se qual era as companhias permitiam estudar qual era o perfil do cliente e o que é que para ele era importante na sua segurança. Podia ter automóvel, podia ter essas coisas todas. Eu sei que isso foi interessante porque depois esses recibos, como eram globais, criaram umas questões e o Instituto de Seguros não percebeu aquilo. Foi na Ana Real. E depois uma confusão tal, porque não tinham emitido os recibos todos, os recibos todos estavam todos emitidos interiormente. Então eu até tive que ir explicar isto. E eles estavam a ficar baralhados, nunca tinham visto. Então tinha de mostrar que havia realmente recibos por cada produto, embora havia ali um umbrella, portanto chamava-se um produto umbrella. Foram sempre os visionários de inovação. E havia na altura uma preocupação que eu notava, que normalmente estamos a pensar no princípio da informática, em que normalmente vendia-se a aplicação, o sistema, até o computador, esquecia-se. Nós tínhamos a preocupação de implementar. Isto é, nós tínhamos a preocupação de pôr as coisas a funcionar. Suponho que era uma perspectiva, eu notei, era uma perspectiva muito diferente. Na altura, quando eu estava muito com a IBM, e eles queriam era vender a máquina, acabou. A máquina está vendida agora? Está vendida agora, esquece. Mas vocês, ao criarem produtos que a própria seguradora podia criar, estavam a dar autonomia às pessoas. Exatamente. Preocuparam-se sempre com isso, ou seja, é algo que vocês podem usar, devem usar e criar produtos diferenciadores, não tem que ser igual em todas as companhias. Não, essa foi exatamente aquilo que eu tinha dito. Isto é, a ideia foi fazer uma solução que fosse perfeitamente diferenciadora, que também tenha o direito à diferença. Cada uma podia criar um produto completamente diferente com a mesma solução, digamos, informática.
porque ele criava os conceitos, né, que a metabase de dados definia os conceitos que queria, aquilo que a pessoa queria dizer que a responsabilidade civil dependia de cor. Então chegámos a ter, em França, lembro-me que os produtos de automóvel, a cor do carro, o vermelho, tinha uma penalidade. O vermelho, portanto, tinham que pôr lá também mais um atributo do veículo, que era fácil, era o vermelho, na regra de tarifa se punha. Porquê? Porque se for vermelho é um acelera e provavelmente... Mas foi verdade. Tinha mais acidentes. E houve uma que também, eu não posso dizer porque isso agora não é politicamente correto. Também queriam agravar se fosse mulher porque causavam mais desastres. Na altura, há muitos anos atrás, se calhar era normal, porque nem toda a gente podia, não é? As mulheres não podiam usar carros com tanta frequência como um homem, não é? Porque as mulheres tinham carta e tinham dificuldades, porque tinham medo também de sair à rua. Não, mas é curioso que houve uma estatística que, não sei se era verdadeira, que disse que chegaram à conclusão que as mulheres tinham menos acidentes. Provocavam era mais. Mas provocavam nos outros mais acidentes, mas tinham menos. É sobre aquela discussão. Mas também preocuparam-se sempre com a informação, ou seja, havia a solução, mas existia muita informação relacional para poder começar a fazer estudos sobre o mercado de seguros. Ou seja, pensar no futuro com base no passado, para criar novos produtos. E era aí que se conseguia saber se havia sinistralidade ou não com um carro vermelho, ou se eram as mulheres que provocavam mais acidentes, não é? Portanto, não é? Isso é importante, nós que essa data oral sabia também, pois, isso também foi evoluindo, não é? Para depois poder avaliar isso e depois saber se teria que aumentar ou diminuir. Aliás, os próprios seguradores faziam isto. Nós também chegámos a trabalhar também para o seguro. Sim, um pouco. Também existe um módulo de resseguro. E isso também tem muito a ver com tem que ter uma base de informação muito grande para perceber se... E para as seguradoras funcionarem de uma forma mais sustentável, tinha que haver resseguro por trás, então tinha que haver aí um bom entendimento. É claro que se for só uma companhia, pode ter uma visão muito parcial. Tem que ter uma visão mais global, porque os seguradores trabalham com todas, é mais fácil perceber isso. E depois também depende das zonas, não é? Porque, sei lá, então estava a mortalidade, antes de entrarmos na parte de vida, né? Em Angola, por exemplo, tivemos que mudar aquilo completamente porque não tinha nada a ver com as tábuas de mortalidade de cá. Lá não existe doenças, não é? Durante muito tempo. De vida, e todas essas questões, não é? Sim, de país para país muda completamente e temos que nos adaptar também ao local, não é? Claro. Não podemos pensar, agora estamos em Portugal, vamos a Angola e vai ser tudo exatamente igual. Não, tudo muda. Todas as regras mudam. E no Brasil, não é? E no Brasil também. Eu adoro aquela tábua, como é que é? A tábua do açougue, que é para saber quanto é que vale um dedo. Essas também têm essas coisas. Tem essas coisas também. Já lá no Brasil foi foi a melhor elogio que nos fizeram. Fiz lá uma apresentação da nossa solução e estava lá tudo cheio de gente, porque eles queriam, na altura, estavam a passar para o real, mas queriam dolarizar e sabiam criar produtos de vida e financeiros mistos, etc. Então, eu expliquei, começaram a pôr, depois no fim, perguntam, eu sempre a dizer que isto era uma solução da Europa, e no fim, ok, então, mas é que isto é que é inglês, alemão, é português, ele, não podes. Foi a melhor solução. Passado muitos anos, este ano, eu estive no Brasil com essas mesmas pessoas e as elogias mantêm-se, por isso essa é algo que teve impacto. Por acaso nunca me esqueci dessa. Há muita coisa que se faz em Portugal. Não, é porque eles contam as anedotas dos portugueses, não é? Há sempre como nós aqui temos dos alentejanos, dos transmontanos e dos lisboetas, não é? Acaba por ser sempre a mesma diversão. Vocês, como amigos, para criar uma empresa destas, qual era a responsabilidade de cada um e como é que vocês se foram apoiando como amigos para criar uma empresa? Porque normalmente a gente diz, não, criar negócios com amigos não, mas criar com negócios com amigos e criar ainda mais amigos, certamente foi a melhor coisa que vocês fizeram. Para mim, foi uma maravilha. Nunca tivemos nenhum problema. Nós já nos conhecíamos desde 78, desde 76, talvez. 76. Cada um assumiu o papel para que tinha mais perfil, provavelmente, não sei, acho que sim. A engenheira Aníbal ensinou-me a importância de eu saber finanças pessoais e o que era um recibo de vencimento, porque sempre que eu recebia um aumento, eu pensava que ia ser um aumento mesmo, e depois vinham os impostos e levavam tudo e eu ficava muito triste. Já falava Montenegro. Lembro do seu lápis e do seu papelinho e eu saí lá sempre muito feliz quando chegava o salário e eu, é só isto? Mas depois comecei a aprender que depois podia ter devoluções, essas coisas todas e aí surgiu ainda mais
a minha vontade de aprender mais sobre... Eu já tinha formação inicial de informática e financeira, de gestão, então aí eu comecei a interessar-me cada vez mais. Não, mas isto aqui, a contabilidade, a parte financeira, se calhar é o que faz aqui diferença em tudo isto. E comecei a interessar muito pela contabilidade de seguros. Não era o meu foco, não era aí que eu trabalhava mais, mas como tinha acesso à informação e à contabilidade, eu pensei, isto aqui é um mundo, eu consigo ver o que é que está por trás disto tudo. Há pessoas que configuram muito bem produtos, há pessoas que desenvolvem muito bem software. Eu era péssima, sempre fui, continuo a ser, mas era a mais idiota que, com base nos dados, eu conseguia ver onde é que havia a necessidade. E muitas vezes acabava por dar formação a pessoas com base nos erros de informação que existiam, que eu sabia quem é que normalmente fazia aquilo erradamente. Então vocês deram-me aqui muitas ferramentas para eu olhar para o negócio de uma forma diferente. E por isso é que sou um bocadinho diferente no mercado também. Sim, uma história assim divertida. O que mais vos marcou? Contem-nos histórias. Relativamente à constituição da empresa, eu quero sublinhar que fui convidado. Foi convidado? E já estavam vocês a organizar a empresa e convidaram-me para ir para o que eu já reconheci num artigo até que agradecia o terem convidado para participar. Como é que a convenceram? Qual foi assim a palavra-chave para convencer? Convenceram-me logo numa situação, melhor convenci-os a eles. Eu não quero gerir nada. Não é comigo. Pá. Sim, ele só teve a parte técnica. Ninguém interferia no trabalho dos outros. Todos tinham um papel diferente. Na altura, agora construir uma empresa é uma coisa quase normal. Na altura não era nada normal, não é? Era uma coisa eu já complicada. tinha formação em informática primeiro. Pá. Eu estive 2 anos na Universidade Nova de Lisboa como investigador. Pá. 1 ano dava aula à segunda e terça, e quarta, quinta e sexta era investigador na Universidade Nova de Lisboa, pá, na área de informática. Depois consegui mesmo uma bolsa. Pá. E continuei no ISEP, mas sem dar aula durante... Era total. Investigava na Universidade Nova de Lisboa, total. Então tem aqui um contributo, não para seguros só, vocês também tiveram no ensino, mas um grande contributo na área da investigação ligada à informática. Mas muito. Muito. Sim. Alguns doutoramentos, você sabe que haver alguns notas que nós fizemos sobre projetos que lançávamos e várias pessoas fizeram lá também trabalhos interessantes. Porque eu sempre vi o engenheiro Timóteo como visionário da tecnologia, das novidades. Sempre que havia um evento falava sobre as novas tendências, aquelas coisas que me faziam brilhar, porque eu gosto sempre do futuro, não é? Saber para onde é que nós vamos. E até chegámos a trabalhar num projeto em conjunto, que era uma data warehouse bidimensional, que era aos cubos e que ia ser, para tomadas de decisão, que ia ser algo diferente. E conseguimos implementar, conseguimos fazer alguns testes. Depois não avançou nesse modelo, mas foi a base para projetos que é hoje em dia a data warehouse do GIS, não é? de seguros. E é também uma referência para novos projetos, mesmo que não seja dentro da E2S. Quando se fala em informação, é muito baseado naquilo que vocês construíram. Conceitos, dimensões e tipificação. Há um grande projeto agora no Brasil, que vai dar aqui muito que falar, que é o Open Insurance, que é para todos comunicarem da mesma forma e é muito baseado nesta informação e aquilo que vocês criaram também, não é? Não foram os únicos a criar, se calhar há outros que criaram da mesma forma, mas vocês, em Portugal, há 40 anos, começaram a criar esta estrutura, não é? Fomos as primeiras startups, quase. Uma das primeiras. Até não, manteve-se sempre um espírito académico no bom sentido, quer dizer, sempre numa inovação permanente. Nós recrutávamos sempre, a maior parte eram de nossos alunos, não é? Portanto, também dava para fazer também projetos com eles e ter sempre qualquer coisa nova que cada um, quando fazia o seu trabalho, a sua tese, acrescentava sempre mais qualquer coisa. Sim, porque vocês sempre aceitaram a diferença e trazer coisas novas. É o que eu chamo também, essa parte está ligada à investigação académica. Eu cheguei a dar aulas de mestrado, num mestrado na Universidade do Minho, e que depois convidaram para ir para lá, não, foi só eu. E então era o altamente. Então ele lembrou-se o que é que eles estudavam. Estudavam no mestrado, na altura, era o GIS.
No mestrado era o GIS. O mestrado era dizer como é que se tinha concebido uma aplicação. Quer dizer, então eu fui lá dar assim uma série de aulas sobre como é que eles deviam desenvolver software flexível. E também linguagem fácil, não é? Porque hoje em dia falamos em low-code de uma forma muito simples, mas vocês também criaram essa linguagem, ou seja, otimizaram linguagem para que pessoas numa seguradora pudessem criar produtos. Não, essa foi a grande... Acho que para mim foi a grande revolução que fizemos. Não é? Porque rapidamente foi possível ter... já nem sei quantas companhias que tivemos, mas foram muitas. E depois chegava-se a qualquer sítio, montava-se a companhia, ou íamos para Angola, ou íamos para Cabo Verde, ou fomos para a França, para Luxemburgo, para a Polónia, e era possível fazer isso. Sim, muito rapidamente. Espanha também, claro. Eu posso ser Estava aqui ao lado. Estava aqui ao lado. Eu posso ser testemunha disso, África do Sul. Porque eu iniciei o projeto da Fidelidade Angola muito no início, quando fui convidada para ir para lá, por isso... Primeiro foi a nossa. Foi a nossa também fiz parte do projeto. A primeira vez que eu fui lá foi em 2010, que foi o engenheiro Palpério que me convidou. Na altura disse à Margarida, podes ir a Angola? Ela, não, quem faz trabalho é Nair que vá, que ela quer ir. Porque eu tinha muita curiosidade e foi um sonho que concretizei também graças à I2S, porque o meu pai é angolano. O meu pai é de Angola, a minha mãe é de Moçambique, então o meu sonho de criança era conhecer as minhas origens, não é? E quando disse, queres ir a Angola? Quero. Condições, quero saber, eu só sei que vou, certeza que vão criar todas o meu conforto e segurança, eu só vou. Quando eu cheguei lá, eu pensei, eu nasci em Lamas de Orelhão. Aqui não tem shopping. A gente dizia, mas aqui não há shopping. E eu, quero um shopping para quê? Olhava para o lado e via aquelas maçarocas assadas que o meu avô me dava quando era criança. E eu, isto aqui é um Não, a Teletona tem Teletona, sim. Tem shopping. Já tinha, mas quando eu fui para lá a primeira vez, estavam a construir. E como ficávamos em Luanda, era difícil chegar a Teletona. Não era fácil, a estrada não era fácil. Mas lembro-me de um dia, o senhor Ernesto dizia, Nair, agora temos uma surpresa para si. Vamos à nova cidade. E lá fomos a Teletona, ao shopping. Sim. E agora tem outra surpresa. Então fomos de barco para Mossulo, para um grande almoço. E dizer, eu era capaz de viver aqui, entre Lamas de Orelhão, em que nós não temos tanta coisa, e eu consegui viver tantos anos. Aqui havia muita coisa para fazer e profissionalmente havia muita coisa para desenvolver. E eu sempre pensei, como eu também nasci numa aldeia em que não tinha muita coisa, chegar lá e poder dar o pouco que eu já tinha aprendido, para mim foi diferenciador, não é? Depois voltar para Portugal e pensar, ok, vou fazer a mesma tarefa todos os dias, estou a aprender mais porque eu quero ensinar mais, porque há essa necessidade. E Angola foram também uma grande ajuda, não é? Para conseguirem criar todas aquelas seguradoras. A base foi aquilo que existia em Portugal. Era, mas não foi. Há histórias interessantes, por exemplo, quando foi não sei se foi da Global, depois mandaram para cá uma série de os filhos jurados donos, porque normalmente eram os que mandavam para aqui, não é? Então eles vinham para a Europa e estavam lá na I2S a fazer formação. Ninguém queria saber de formação, queria andar para aí a passear. E não fazer cobras. Queria ir para a Europa e tal. E depois, assim que depois voltámos lá para ver como aquilo já estava a ser implementado, e cada um destes que tinha cá estado já tinha os seus gabinetes, não fazia nada, não é? E depois fui lá ver como é que estavam a fazer, estavam lá a tarifar um ramo automóvel. Então era o automóvel, mas eu comecei a ver, mas isto não é um automóvel, só está por aqui, é um caminhão. Isto era o desgraçado que estava ali a fazer de tarifa nem sabia o que havia de fazer. E os outros ninguém lhe fazia formação. Disse, bom, então deixa para lá. Vamos lá mandar malta para lá. Malta para lá, mandámos malta. E foi aí que surgiu a oportunidade para mim, não é? Depois eu comecei a ir para lá e uma das coisas, o melhor elogio que eu tive lá foi, eu sei que você não está a perceber nada do que eu estou a dizer, mas está a escutar e eu estou a escutar tudo. e tem solução. Eu lembro de um deles que foi ter aquele hotel, como é que ele chamava? Chega lá devia ser a Coronel, como naquele era quase tudo. Ele disse assim, quero fazer uma companhia. Já sei que tem uma coisa que está a querer falar comigo. Foi montar uma companhia para... E assim, mas sei que é vida, não vida, quero... Não sei, não percebo nada. Uma companhia de seguros. Está bem, pronto. Vamos lhes fazer tarifas, temos que fazer tudo. Ele nem sabia o que é que ia fazer, né? Se era uma companhia de seguros. Uma companhia e foi assim que começaram a criar e encontraram conforto. Não, mas depois, pronto, lá se foi arranjar algumas pessoas, não é? Vocês também acabaram por motivar pessoas a ir para certos projetos para depois o projeto crescer, não é? Porque não é só, vocês nunca se preocuparam só com o que era a I2S
em faturar via I2S, não é? Porque se não houvesse ninguém do outro lado que pudesse fazer crescer o claro, projeto, não, isso depois não é? Não havia solução. Não, foram situações interessantes, não é? Realmente. Como é que vocês veem o mundo dos seguros hoje? Que há mais de 40 anos que vocês estão no mercado, não é? Como é que veem o antes e o agora? Eu tenho um filho que trabalha na área, não como informático, enfim, numa empresa de informática, mas como diretor comercial, e o que eu vejo maior é que há uma aposta muito maior na internacionalização. Eu lembro que quando nós começamos, a internacionalização era algo complicado, não era fácil. A simples ida para a Espanha era complicado. Agora, neste momento, tudo é diferente, desde os Estados Unidos à Turquia, ao Vietnã, à Índia, para uma empresa de informática, que é uma empresa de informática com uma faturação de 10 milhões de euros, portanto, semelhante à I2S, nada especial. Eu fico espantado com essa aposta no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá Nós vendo? temos É a que maior estar diferença, a talvez. par de tudo o que está a acontecer no mundo, porque um dia chega a nossa vez, não é? É que para ele, em certo modo, para ele é natural, para eles todos é natural. Sim. E na I2S tivemos muito tempo em que nós podíamos estar focados só naquilo que estava a ser desenvolvido e podíamos dizer, daqui a 5 anos nós sabemos que é isto que vamos criar. Hoje em dia nós não podemos dizer, daqui a 5 anos é isto que vai acontecer. Não, do nada acontece, há uma máquina muito mais rápida, eficiente. Muitíssimo mais rápido. Nós podemos falar para um computador, ele está a escrever por nós, por isso temos que nos adaptar, não é? Não vamos continuar a carregar no mesmo botão quando hoje em dia, às vezes até pensamos, eu pensei, como é que isto está a aparecer aqui no meu computador, não é? Nós só estamos a pensar, até ficamos ali na dúvida, será que leu os meus pensamentos? E um dia vamos chegar lá, talvez, não sei. Mensagem para quem iniciou a sua atividade na I2S e continua no mercado. Alguns já se reformaram, não é? A nossa gracinha. Sim, agora. alguns reformaram-se, outros criaram as suas próprias empresas Criar e dão as suporte. próprias empresas. Temos várias, não é? Temos os mediadores, a parte dos mediadores, não é? Sim. Tem grande, não é? O I2S Brokers. E nós chegamos a ter também mais de 100 clientes, eles não sei, devem ter para aí uns 200 ou 300, não sei, na altura. Tenho acompanhado. Depois os que trabalham na parte dão suporte a companhias de vida, não é? Também, vida, não vida também. É onde não vida, já não vida, portanto É interessante porque eu também E falo tem- por mim, e nos tem- separamos todos, mas continuamos a trabalhar em conjunto. E eu acho que isso é muito aquilo que vocês criaram. Mas quase todos eles tem muitos que foram Este grupo pessoas que foi saíram de criado, lá da certo, I2S e criaram as suas próprias empresas e também levaram não sei quantos. E têm crescido, as crescido empresas imenso, têm sim. crescido bastante. Tem crescido bastante. Porque a necessidade do mercado também é cada vez maior, não é? Hoje em dia é preciso inovar mais, estão a aparecer mais seguradoras, já não são as mesmas que eram há uns anos atrás, e é preciso mão de obra. Não, é curioso, por acaso encontrei ontem o Rui Monteiro, que está na Nau Na Nau 21. 21. na Nau 21 e já não havia há um tempo. E pronto, ele sabe falar do sucesso da empresa e principalmente do espírito de equipa e do ambiente de trabalho que ele disse que foi herdado. Na verdade, quer dizer, eu disse, na I2S também foi fácil porque nós éramos professores da maior parte. Era um pouco. Começaram E devagarinho. depois começamos a crescer, não é? E era um ambiente. Aliás, nós recebíamos coisas como se jogávamos que nós uma empresa familiar, não é? Eram os pais dos outros todos, não é? E portanto isso era fácil também liderar porque era uma liderança aceite sem uma imposição, nunca ninguém berrava com ninguém, nunca ninguém. Havia um Era um grande trabalho respeito. era um trabalho em conjunto, sempre permanente. E pronto, o que ele me disse é que tentam manter esse espírito de equipa. Aliás, muitos dos que foram para lá foram colegas dele. Não é? Quase todos foram nossos alunos e nossos funcionários. Portanto, esse espírito de equipe também é importante porque cria capacidade de reação e adaptação. Há bocado estava a perguntar o que é preciso agora. É ter a capacidade de a gente se adaptar rapidamente. E acima de tudo também trabalharmos como parceiros. Porque eu sei que a Nau 21 vai-me resolver certos problemas. Que eram pessoas que estavam dentro da I2S, agora não tem. Há outras pessoas que fazem algo semelhante, mas
eu se puder recorrer àquela pessoa que eu já estava habituada a trabalhar, eu vou recorrer. Claro que entrou depois de nós. Depois temos a Tronólades também, na área de mais não vida. Não vida está exatamente. Está lá o Paulo Barciela, e entre outras pessoas que também fizeram a diferença na I2S. Eu também estou fora, não é? Claro. Eu também estou e fora. há muitos outros que também neste momento são quadros de topo das seguradoras, não é? Que estão... Sim, muitos deles. Nós temos um grupo em Lisboa que é os ex-combatentes da I2S. E é muito interessante que nós temos um grupo, que é uma vergonha aceder àquele grupo, aviso já que não posso mostrar a ninguém e tenho que estar silenciado e não mostrar a tempo inteiro, porque é só disparates. Eu sou a mulher mais ativa porque tenho mais disponibilidade. E de vez em quando nós almoçamos, e quando vamos a ver é o administrador da Future Healthcare, é o diretor informático de uma Gama Life, pessoas do Santander, ou seja, nós estamos em todo lado. Mas o mais interessante é que nós continuamos a partilhar com alegria as nossas memórias da I2S. E mais, há pessoas mais velhas que eu não me cruzei na I2S, mas como éramos todos I2S, é como se fosse a família, aquela família que se foi criando. E os nossos almoços são super divertidos. Estamos sempre a contar as nossas... os episódios mais engraçados da I2S. Estamos sempre preocupados em saber o que é que vai acontecer também com o software. Preocupados em saber se alguém precisa de alguma coisa. Nós juntámos e partilhámos ideias. Ou seja... eu acho que esse foi um dos principais legados. O espírito do grupo. É o espírito do grupo. Partilha. Hoje em dia, eu acho que da forma como as empresas são criadas, isto aqui vai ser cada vez mais difícil. E quando dizem, no trabalho não se faz amigos, não. É muito importante ter amigos no trabalho. É a nossa base. É alguém olhar para nós e dizer, eu sei o que é que tu estás a sentir hoje, vai para casa. Por exemplo, quando a empresa depois saiu, né, é normal, houve modificações e é normal que essas coisas depois já haja outra filosofia. Sim, eu lembro-me de termos passado por uma situação na altura complicada, foi BPN, houve ali uma saída em que vocês voltaram a comprar a empresa e chamaram-nos a todos e dizer, estejam calmos, nós estamos aqui e vamos continuar bem, que ninguém tenha medo do seu próprio trabalho. E também passamos por crises económicas, não é? Do país, em que tivemos que fazer aqui alguns ajustes fiscais e a vossa atitude foi sempre, nós estamos aqui. E deram sempre a cara, e eram sempre pessoas próximas, quando dizem, um administrador não vai estar aqui connosco. Não, eu aprendi com o engenheiro Pauper, aprendi com o engenheiro Timóteo, com o engenheiro Aníbal de finanças pessoais. É importante saberem sobre finanças pessoais, não se sentirem enganados, porque nunca fui enganada. Não tive tanto contato com o engenheiro lá, mas estavam sempre todos muito, muito próximos e era bonito ver como é que 4 amigos continuavam ali a respeitarem-se e esse respeito também vinha para baixo, não é? Nós não tínhamos muito o espírito do empresário clássico da altura. Não. Era um bocadinho isso. É um bocadinho isso, ou seja, há aqui uma necessidade, vamos criar isto e depois ver o impacto que tem nas pessoas, não é? E cuidar dos funcionários, que se vocês falhassem havia muita gente dependente, não é? Havia famílias inteiras lá. Eu lembro. Essa foi uma das grandes preocupações nossas. Eu só tenho que ter a preocupação, mesmo que a empresa não tenha clientes durante um ano, eu tenho dinheiro para pagar. Esse era o nosso lema. Essa é que é a principal coisa. Sim. E depois havia uma outra coisa, quer dizer, nós também fazemos aquilo e acho que transmitimos isso um bocado, não é? Quer dizer, que é a minha filosofia de vida, quer dizer, mais importante. A gente, eu às vezes dizia assim, o ideal é a gente trabalhar naquilo que gosta. Então o meu conselho que dou, e eu agora até dou aos meus filhos, eu tenho filhos pequenos agora, não sei, devia ser avô, mas sou pai. Ainda vai a tempo. E eu digo, tenta gostar daquilo que fazes. Se conseguires gostar daquilo que estás a fazer, vais fazer aquilo que gostas. É verdade. E sempre que a gente às vezes tem que reagir, não. Porque depois se interessar pelas coisas que está a fazer e quer melhorar e quer não sei o quê, começa a gostar. E depois acaba por fazer aquilo que gosta. E é isto que acontece na vida, quer dizer, que essas coisas não se programam tanto como isso. Então tem que aproveitar as oportunidades, não é? Tentando gostar daquilo que está a fazer, porque depois pode ser que aquilo... A gente diz, como é que tu gostas de seguros? Como é que tu consegues estar nesse mundo tão chato? E eu, chato? Tem piada. O mundo de seguros é a coisa mais bonita. Nós hoje em dia vivemos como vivemos, graças aos seguros.
se não houvesse essa preocupação mútua das pessoas se partilharem um risco para ir descobrir o mundo, nós não estávamos aqui sentadinhos numa cadeira tão confortável, não é? Então, aliás, o conceito, a mensagem interessante dos seguros é mesmo esse. É mesmo essa. É um conceito de solidariedade. Estaríamos nas cavernas. Todos estão a contribuir para quando alguém tem um problema qualquer. Na agricultura, uma coisa tão básica. É o princípio da solidariedade. O seguro é o princípio da solidariedade. Historicamente, a Revolução Industrial começou com os seguros. Com os seguros, sim. Fez com que se e na parte marítima, quando faziam os grandes... Aí foi muito, não é? As viagens, muitas ficaram por caminho, mas todos contribuíam para que se houvesse um problema qualquer. Portanto, isso é um princípio de solidariedade, que é muito interessante, que as pessoas não se apercebem os seguros, é que eles sacaram-se seguros. Estão-nos aqui para roubar, não sei o quê. Quando há sinistros. É verdade, quer dizer, há algum cinema. Mas a filosofia do seguro é uma filosofia é uma filosofia de toda a gente contribuir, e foi assim que foi criado. Para que se houver um desastre com alguém... Eu estou a pagar este seguro é caro, mas esse seguro não vai cobrir o sinistro. Alguém vai ter que pagar também para cobrir o seu sinistro para continuar a sua atividade. E mais, parte disso tem que ser investido em algo sólido, porque em caso de catástrofe tem que se vender outras coisas de outra parte do mundo para nós conseguirmos pagar o sinistro. E não só, também é preciso investigação. Como é que nós inovamos se não investirmos em investigação? Como é que nós vamos saber como é que vamos melhorar a saúde das pessoas se nós não temos dinheiro? E as seguradoras estão por detrás de muito dessas coisas, não é? Que hoje em dia, felizmente, temos acesso à saúde, a negócios, a manter o nosso negócio ativo. Há uma catástrofe e nós conseguimos continuar a viver, e a visão dos portugueses tem que mudar cada vez mais para isso. Nós temos que relembrar o que é o mundo dos seguros, não é? Aquilo que nós conseguimos ganhar com isso. Por exemplo, no Brasil, há uma grande preocupação e fala-se mais de seguros como um negócio viável e seguro e com alguma autonomia, principalmente para os mais jovens. Eu ver uma mulher de 20 anos a dizer, não, eu quero vender seguros e aproveito que estou na faculdade e vou ensinar as minhas amigas que existem seguros de capitalização em que, se começarem a poupar hoje, daqui a 20 anos podem comprar a primeira casa. E ver essa motivação, porque sabem que o dia da manhã não é tão certo como aqui em Portugal. Nós estamos demasiado confortáveis, nós achamos sempre que amanhã está tudo bem. Mas não, há um dia que surge uma doença. Se nós não tivermos um seguro de saúde bom, que nos permita ter outras opiniões, nós não vamos estar tão à vontade com aquele episódio que é sensível para nós, não é? Então, há aqui uma necessidade de mudar o mundo dos seguros, e a tecnologia, é claro que tem que acompanhar. Eu falo por experiência própria, o GIS continua a ser a solução. É claro que temos inovação em camadas superiores, não é? Cada vez mais podemos tornar o código mais sustentável para todos, em que toda a gente possa cooperar, que foi isso que eu aprendi na I2S. Todos juntos dávamos opinião, recebíamos o feedback dos clientes e poderíamos continuar a inovar e aprender e trazer coisas novas. Pronto, fica aqui um bocadinho esta minha partida, aquilo que eu aprendi com vocês. É a minha base, foi com vocês que eu comecei. Nunca vou esquecer isso, da oportunidade, do dia em que eu cheguei à I2S, lembro-me perfeitamente. E das pessoas que foram a minha base lá dentro. Eu tive um Pedro Mota que me ensinou imenso. Passava muito despercebido, mas foi a minha base, e agradeço publicamente ao Pedro Mota por me ter recebido. E depois tive um exemplo de mulher profissional e tudo. Margarida Mesquita, que foi a pessoa que me acompanhou, foi a pessoa que me deu suporte, foi a pessoa que me incentivou a mais. Quando eu tinha muito trabalho, ela dizia, eu já não sei fazer isto, mas eu vou trabalhar contigo e eu ajudo-te. Mas ela era minha chefe, mas fazia muitas vezes o meu trabalho porque sabia que eu trabalhava demasiado às vezes, aconteceu muitas vezes. E depois juntávamos-nos todos e dizer, ok, bora lá, cada um faz a sua parte, mas estamos aqui todos para a solução. Porquê? Porque nós sabíamos que no cliente nós tínhamos que responder. Havia a preocupação, não era o que íamos ganhar a nível de dinheiro, mas se isto não funcionar, um seguro de saúde, se não funcionar, há alguém que vai a um hospital e se o cartãozinho não passar, não tiver uma autorização, a pessoa pode morrer. Então nós tínhamos sempre essa preocupação, ok, há um problema, bora lá, vamos fazer. E pronto, muitas vezes tive a ajuda de muita gente. Há muita gente que para mim é um exemplo dentro da I2S. Vocês são um exemplo para mim, foram a minha base daquilo que eu vejo software. Mas a Margarida, pronto, foi aquela pessoa mais especial que é muito importante nós sermos recebidos, é muito importante nós crescermos internamente, mas depois haver alguém que nos diz, está na hora de ir embora.
E eu estou aqui para o que tu precisares. Também é muito importante. E também tive isso de vocês. Quando eu fui embora, tive-os sempre por perto e pude sempre partilhar muitas coisas com vocês. E obrigada por tudo. Alguma mensagem que queiram deixar mais? A mensagem é essa. Muito obrigado, porque ficamos bem contentes, acho que ficamos todos, não é? Por ver que aquilo que a gente fez continua. É reconhecido. É reconhecido. E continua, não é? Vocês continuam a motivar-me e uma das coisas que eu sempre senti falta, e felizmente tive várias pessoas que me foram ajudando, foi a falta de formação. E foi das grandes dificuldades que eu tive por ter nascido em Lamas de Orelhã, não é? Não tive acesso a tanta formação como as pessoas das grandes cidades. Foi algo que eu sempre me preocupei, igualdade, acesso a, e por isso estou a dedicar muito à formação de seguros e a trazer pessoas para Portugal, uma escola certificada no Brasil, que todas as seguradoras passaram por lá, todos os corretores passaram por lá e quem quer aprender de seguros também passa por lá. E neste momento eu estou a trazer isso para cá, juntar isso a software ágil em que qualquer pessoa possa iniciar a sua atividade no mercado segurador com segurança e que saiba que está a ser acompanhado sem ter que dever o favor a alguém. Eu não sinto que devo o favor a ninguém, porque sempre fui muito acarinhada, mas é importante nós podermos iniciar esta atividade de uma forma diferente, abrir um bocadinho mais, porque se os clientes forem mais exigentes, o mercado também vai evoluir mais e precisamos dessa evolução tecnológica, de oferta de produtos, porque nós nunca sabemos o dia da manhã, o dia é sempre diferente e nós temos que ser cada vez mais ágeis. Sim. Muito bem, muito bem. Muito obrigada por terem estado aqui Obrigado, comigo. nós. Foi um prazer enorme. Hoje estou de coração cheio. E parabéns pelo sucesso. Muito obrigada. E espero que seja um sucesso este projeto pessoal. É muito para trazer a partilha e mostrar que nós somos humanos. Por detrás de uma seguradora, por detrás de um software, existe a preocupação com o cliente final. E ter paixão pelos seguros não é assim tão doido quanto isso, não é? Nós estamos aqui para ajudar a economia a transformar-se, mas precisamos de todas as áreas, todos os negócios e estamos cá para ajudar. Então, muito obrigada mais uma vez e vamos estando próximo. Obrigada por estarem daí desse lado e até ao próximo episódio. Seguro do meu seguro 4.0.